E aí, beleza? Eu sou Gabriel Metzler e esse é o Papo de Responsa. Para você que está acompanhando aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dá aquele joinha. Para você que está acompanhando pelo podcast, clica aí no botão seguir para você sempre ficar ligado nas novidades. Valeu? E é isso aí, agora vamos lá para o Papo de Responsa. Olá, eu sou o Gabriel Metzler e esse é o Papo de Responsa. E hoje eu estou aqui no Instituto Tibagi. Tenho a honra de conversar com o professor Edio Forlaneto, idealizador desse projeto. Edio, muito obrigado por me receber aqui. Já fiz um tour aqui com ele, já me apresentou a casa, muitos projetos. Hoje tem muito assunto para a gente falar. Muito bom, Gabriel, um prazer recebê-lo, no Instituto Tibagi. Instituto que está para completar este ano 25 anos de exercício em Curitiba e que é a nossa paixão, o ensino, porque sempre acreditamos que a educação fica muito cara quando não se faz. Exatamente. Então esse é o nosso propósito, proporcionar do melhor modo de começar a vida profissional a jovens e pensando também que daqui a pouco nós podemos beneficiar pessoas que estão programando, planejando a sua aposentadoria. Quem sabe a gente tenha propostas alternativas para a pessoa continuar feliz com seus filhos, netos e sempre garantindo a sua qualidade de vida. Que bacana. Vamos começar lá no comecinho mesmo, quando já fiquei sabendo, que o professor Edio já serviu o exército lá em Porto União, lá onde eu nasci. 1966. 66. E aí depois veio para Curitiba e aqui está deixando o seu legado, né? Conta um pouquinho da sua história depois, quando você veio para Curitiba, como foi? Como entrou nessa área da educação? Nós estamos bem pertinho aqui da Estação Guadalupe, do terminal, que era a estação rodoviária interestadual. Eu cheguei ali com a minha malinha e muita fé, muito desejo de progredir, até porque tinha deixado a minha namoradinha lá em Santa Catarina, e que depois viemos a casar e formamos uma família também bem estruturada, graças a Deus. E passado um tempo, eu decidi vir fazer o curso técnico de eletrotécnica na Escola Técnica Federal do Paraná, que hoje é a Universidade Tecnológica. E ali, como eu tinha alguma vivência já na área de indústria e comércio de material elétrico, então não foi muito difícil eu me identificar bem com o curso e 2 anos depois que eu estava estudando e trabalhando em indústrias aqui em Curitiba, eu fui convidado para dar aula. E isso foi tão automático, porque eu acho que já fazia parte do meu modo de ser, gostar de ensinar, que me tornei um professor, e assim foram 23 anos, até que chegou o momento que eu pude requerer a aposentadoria. Então eu tinha me preparado para a aposentadoria, uma coisa que eu faço questão de que as pessoas que estão para se aposentar tenham essa oportunidade, de preparar-se, e de vários testes que eu fiz de outras atividades, me preparando para a aposentadoria, eu concluí que eu devia continuar no ensino, E foi assim que, então, depois de aposentado, trabalhei 2 anos na Fundação de Ação Social de Curitiba, foi no primeiro governo do GRECA, lá em 1993, e ali também me identifiquei, fui aprendendo a geografia humana e a geografia física da capital, que eu conhecia pouco, mas ali eu tive a oportunidade, e por fim, dentro desse exercício desses 2 anos e meio, o próprio Cefet foi me convidar para fundar uma escolinha dentro de uma empresa que procurou o Cefet para indicar um professor, e eu tive a felicidade de ser o indicado. Oh, que alegria, que bacana. E aí tudo começou. Surgiu a Escola Técnica Tibagi. Em 1995. 1995.
Exato. Começamos com 12 aluninhos, daí houve um apelo muito forte de uma família que tinha um jovem talentoso, depois a gente conheceu ele bem. Compusemos então com 13 aluninhos. Comprei uma cadeirinha e uma mesinha a mais, adicionamos aqueles 12 iniciais e aí a partir disso a gente efetivamente começou esse trabalho social dentro de Curitiba. E esse projeto começou para atender famílias em vulnerabilidade social? Qual foi a primeira ideia do projeto? A ideia sempre foi essa, procura nas vilas, né, onde assim, tem menos chance de ter uma boa escola, vai lá e o instrutor mesmo circula na vila através da escola que está ali, ou do centro de saúde, ou de outra organização social que já tenha o modo de tratar com os jovens e veja os jovens que gostariam de fazer um curso para se promover na vida. Então a gente passou a exercer isso, né? Vamos lá na vila, vamos conhecê-los e nos fazermos conhecer com a proposta e trazê-los, e depois começou a ser automático. Eles já traziam, indicavam para os coleguinhas, para os priminhos, né? Porque, imagina, nós começamos em junho de 95. Em dezembro a gente tinha a primeira turma formada naquele modelo pedagógico da época. Então, em janeiro, nós colocamos os 3 primeiros jovens numa grande empresa lá em Araucária. Uau! Né? 6 meses praticamente depois já estavam empregados. E esses jovens são todos profissionais hoje de alto nível, né? Claro, 40 anos de idade, mais ou menos, né? E com família formada, suas casas, seus bens que eles aspiravam, conquistados através do trabalho. Que orgulho, hein? Muito orgulho. Nossa, mesmo. A educação é fantástica, né? Ela, acredito que a única maneira de mudar uma cultura, mudar um país é através da educação. É um investimento muito bem feito, eu sempre falo isso. E eu vou investir meu tempo enquanto eu puder. Não arredo o pé dessa atividade. Mas ela é muito gratificante, né? Eu vejo através daí das palestras, treinamentos, a satisfação, a alegria que as pessoas têm depois de receber algo novo, algo que pode realmente impactar a vida delas, né? E o senhor, já há tantos e tantos anos fazendo essa diferença na vida das pessoas, é muito gratificante. É mesmo. Que legal. Então, em 1995 começou a escola Tibagi e eram formados em eletrotécnica? Eletromecânica. Eletromecânica. Técnicos em eletromecânica. A gente ensinava a eletricidade de uso diário da casa, alguma coisa industrial, já começando pela automação. E daí, na parte de mecânica, aprendi a parte básica de mecânica. Ler um desenho mecânico, abordar uma máquina, uma furadeira, uma fresadora, um torno mecânico e alguma coisa de solda. E esses profissionais, então, depois a gente apresentava para as empresas, contando para amigos, né, do ramo empresarial e tal, e eles contratam e daí segue até hoje esse mecanismo, né? Hoje em dia, muitos falam, né, sobre a questão do empreendedorismo social e essas questões e você já há 25 anos à frente dessa questão, né? Então, quem acha que é algo novo, que surgiu ontem, está muito enganado, né? Já tem uma longa história. E temos assim, Gabriel, a certeza de que dá para fazer muito mais, né? Atingir maior número de pessoas, por isso que a gente então convida, né? Empresários, órgãos que financiam e tal, atividades desse tipo, porque a gente tem certeza que é uma aplicação muito segura, né? Vai para o ensino, a pessoa vai para o trabalho, se realiza, puxa outras pessoas para esse lado do bem e tem a felicidade, tem o sorriso que é tão importante para todos nós. Ela se sente um ser humano com poder de contribuição mesmo, né? Ela se sente útil, ela pode sustentar uma família, ela pode ser o exemplo para o filho, enfim, são tantas questões que a educação acabam moldando na vida de uma pessoa que realmente ela é essencial, né, para o desenvolvimento
de um país como um todo. Agora, 25 anos, que história maravilhosa. Começou como escola, depois virou Instituto Tibagi. Isso, então nós tínhamos 8 anos, né, exercitando dentro de uma orientação pedagógica que era da Fundação Projeto Pescar, uma fundação que a gente tem o maior respeito, né, pela iniciativa e por quanto contribuiu e contribui ainda com a educação dos jovens no Brasil. E só que aí a gente estava ganhando muitos parceiros na região metropolitana, empregadores e também que faziam contribuições com a escola, né? E veio a legislação mais adequada para trabalhar com aprendiz. E aí nós precisávamos formalizar. Então formalizamos em 2003 com o nome de Instituto Tibagi. Daí a gente deixou o Projeto Pescar e criamos a nossa própria metodologia, seguindo a filosofia ainda do não dar o peixe, né? Ensinar a pescar. Que legal. Que vem até hoje e seguirá, porque essa é boa para a vida toda. Sim. Só que aí também nós fomos aprendendo a intensificar as parcerias e podendo também fazer com o CNPJ, fazer captação de recursos, né? Aí logo em 2005, a gente teve a primeira turma de aprendizes na forma da lei do aprendizado, da aprendizagem. E aí foram se sucedendo. Chegamos em 2010, aqui mesmo nesse local, vieram 2 empresários e nos disseram, olha, eu gostaria de que você produzisse mais trabalhadores, como o Robson, por exemplo, que foi a uma das empresas, grandes empresas aqui de Curitiba, né? A Tortuga. O Robson foi lá trabalhar na Tortuga e tinha sido nosso ex-aluno. E fez tão bem lá, que o analista de RH chegou aqui e disse, olha, eu quero mais gente igual ao Robson. E que até hoje contrata aprendizes nossos, né? Nossa, que maravilha. E isso nos deu, então, nos animou a criar de novo o curso de eletromecânica e viemos operando, então, com eletrônica para os menores e eletromecânica para maior de 18. Tá. Que segue, né? Só que o eletroeletrônica, a gente há 2 anos atrás decidiu não mais ter para menor, porque como envolve eletricidade, as autoridades passam a fazer muitas exigências para a empresa que deve comprovar que esse jovem não vai trabalhar em circuito energizado, essas coisas, né? E embora a gente nunca expôs um jovem à situação de perigo, há um temor e isso dificultava os contratos, né? Então a gente decidiu transformar para o menor o administrativo. Hoje nós temos o aprendiz administrativo. E também nesse período todo que a gente está executando, também oferecemos cursos livres, cursos que a pessoa não precisa ser no modo de aprendiz e que é para todas as idades, né? Acima de 14 anos. Então, esses são cursos só para as pessoas aqui do Instituto, familiares dos alunos, ou é aberto à sociedade? É aberto à sociedade. Então temos, por exemplo, agora a oficina para ensinar a mecânica básica da bicicleta, né? Que essa é uma história, a gente vai falar. Uma história bonita também, né? Mas temos hidráulica predial, temos instalações elétricas prediais. Por quê? Porque isso, quando a pessoa aprende a fazer certinho esse serviço com segurança, ele vai economizar água, vai economizar energia elétrica, não vai permitir que as crianças ou idosos ou qualquer pessoa da família se exponha a fio desencapado em casa, compreende? E quando for fazer um serviço, ele já tem o conceito da segurança de desligar a chave geral, de ir lá fazer o serviço, depois liga a chave, testa e entrega o serviço, né? E na esteira de saber fazer, talvez a pessoa pode empreender também, né? Fazendo para os vizinhos, servindo para um colega que pega a obra, né, de instalações elétricas e a pessoa pode ter garantida a sua renda também. Muito interessante. E hoje, qual é o público alvo, qual é a idade do aprendiz, até para esclarecer bem? O aprendiz tem uma legislação própria dentro da CLT, mas a lei 10.097 do ano 2000, né, ela permite que o aprendiz comece com 14 anos.
Tá. Daí, quando essa lei foi regulamentada pelo decreto 5.548, no ano 2005, foi estendida a idade para até 24 anos. Né? Então, os nossos aprendizes aqui, ele começa a partir dos 14 e começa com 22. Por quê? Porque quando dá 24, encerrou o contrato. Tá. Então, a gente faz ali 23 e chegando próximo dos 24 anos. Esses são os aprendizes, então, com mais de 18, que podem ir para o chão de fábrica. Então, trabalhar na manutenção. Elétrica, mecânica, manutenção. Isso. Pode subir em altura, devidamente protegidos e tal, porque ao adolescente é permitido trabalho no máximo em 2 metros de altura. E aí tem uma porção de restrições quanto à questão da periculosidade da indústria ou que não expor ambientes insalubres, essas coisas, né? Então tem bastante restrição com o adolescente, mas que com mais de 18 já é permitido, claro, sem descuidar dos conselhos de segurança, tudo. Sempre o trabalhador visando a sua saúde e boa permanência. Então, é permitido que ele aborde outros locais além do que o aprendiz com menos de 18 poderia. Né? E hoje, para esse jovem ou para esse adulto que quer ter uma formação, ele procura aqui o Instituto Tibagi, ele vai na empresa, a empresa faz encaminhamento. Como funciona esse processo? Duas coisas, porque as empresas assinam com o Instituto Tibagi ou com outra entidade formadora, assinam um termo que se compromete o Instituto e a empresa a cumprir a legislação. Certo? É o que começa o nosso relacionamento com a empresa. Então a empresa pode ter alguém do seu conhecimento já e dizer ao Instituto, quero matricular essa pessoa aí porque eu vou contratá-lo assim que eu tenha a matrícula. Que é simultâneo, né? A matrícula na escola junto com a carteira de trabalho na empresa. Ou a empresa diz, selecione gente, chame pessoas para nós. Aí nós fazemos o chamamento, a abordagem nas comunidades, estimulamos que os jovens venham para conhecer, para se candidatar, né? E a gente dá palestra. E depois, ainda antes deles irem para a entrevista na empresa, nós temos 2 voluntárias aqui que fazem um trabalho de coach muito bem feito, bacana, simula o trabalho de equipe para despertar no jovem, para desinibir, para ele chegar na empresa já sabendo o que a empresa faz, como que eu vou contar, o que eu quero servir na empresa. Então a gente faz toda essa preparação também. Mas se as empresas tiverem as pessoas e quiserem nos apresentar, claro, a gente vai fazer as provas e vai dar resposta para a empresa se a pessoa realmente está preparada para corresponder com aquela necessidade da empresa, né? Legal. Então vamos explicar agora de uma forma mais detalhada. Para aquela família que tem um jovem ou o próprio jovem que está nos assistindo, se ele quiser ingressar como aprendiz, então ele vai ou até a empresa ou procura o Instituto Tibagi. Isso, no nosso site, institutotibagi.org.br, vai encontrar todas as informações do modo como nós operamos, né, dentro das leis. Opa, desculpa, pode ir. Só complementando, né? Então, se tem uma empresa que já o pai, o irmão, um amigo trabalha lá e diz, olha, eu posso te indicar lá, então vai para a empresa, vai para o RH da empresa, a empresa vai nos contatar e a gente vai encaixar esse aluno numa turma, né? Formar uma turma e já vai combinar para ele fazer parte desse programa de aprendizagem. E aquela empresa que, pela questão legal, precisa atender essa cota de aprendizes ou ela quer desenvolver esse programa dentro da empresa, ela pode procurar vocês, buscar parcerias? Pode, né? Então, assim, a lei, a CLT diz assim, as organizações de todas as naturezas, né, que sejam legais, devem contratar um aprendiz e matriculá-lo numa instituição formadora, certo? Isso é o que diz a lei. Portanto, se tem uma empresa individual, esse cidadão querendo fazer esse bem para um jovem que ele conhece, ele pode fazer isso, né? Desde que ele concorde se enquadrar nos todos os itens da lei. Claro. Né?
Então, assim, mas tem as empresas que têm cota. Então, essas empresas são fiscalizadas, geralmente, por conta da fiscalização do Ministério do Trabalho, elas acabam recorrendo a nós para fazermos essa seleção e poder suprir o número de aprendizes que eles necessitam, né? Mas todas as empresas podem nos solicitar a qualquer momento, vamos lá, esclarecemos ou esclarecemos à distância. Nós temos um captador de vagas e recursos, né, que é o Júlio César. Ele visita essas empresas, esclarece tudo, e se precisar vamos um diretor junto para conhecer bem, para estabelecer um vínculo e formalizar através desse termo em que ambos se comprometem, a empresa e o instituto, a fazer cumprir a lei. Legal. A qualquer momento. Que bacana. E a legislação exige empresas acima de quantos funcionários precisam ter a cota de aprendiz? Bom, aí tem uma escala, né, de número de funcionários, né, que faz com que seja obrigado. Agora, a última informação que nós temos da fiscalização do trabalho é que eles passam a fiscalizar empresas que também não estão na cota. Então é possível que daqui a um tempinho, mesmo a empresa tendo menos de 10 funcionários, seja convidada a contratar um aprendiz, Legal. a ter um aprendiz no seu quadro, o que é muito bom, né, Gabriel, a pensar o seguinte: a empresa investe um ano mais ou menos, né, porque ela investe o tempo de um monitor, um funcionário da empresa que vai orientar esse jovem no local de trabalho, né, e investe algum dinheiro para remunerar os profissionais do instituto que vão estar fazendo essa parte legal, né, e a formação teórica aqui, né. Ao cabo de um ano, ela sabe que tem um funcionário treinado de alto nível, que ela pode confiar. E por que iria contratar outro se ela tem já um que está formado de acordo com a cultura da empresa, né? Claro, aquela empresa que tem um planejamento de crescimento, que consegue, né, antecipar e prever essas questões, ela já vai se preparando com o aprendiz para daqui um ano, como o senhor falou, quando ela chegar naquele momento, já tem um profissional formado. Exatamente. E agora, o senhor falou de um ano. Como que é o processo? O jovem fica só aqui no instituto, ele fica só na empresa, as aulas são na empresa, é aqui? Como que funciona essa logística? O jovem contratado como aprendiz, então ele vai estar à disposição da empresa. Uma carga horária que pode ser de 28 horas, ou 30 horas, ou 20 horas no caso do menor que ainda estuda de dia. Então, assim, no horário de trabalho, ele vem ao instituto para fazer o que chama aprendizagem teórica. Tá? Então, ele vem, por exemplo, os de 20 horas, vem um dia por semana ao instituto. Uma tarde, vamos dizer. E os outros 4 dias está na empresa, certo? Naquele horário de trabalho. É no horário de trabalho que ele faz a aprendizagem teórica. E lá na empresa é a aprendizagem prática. Por isso que ela é supervisionada, nós temos que fazer um calendário dia a dia do local onde esse jovem está. Que se a fiscalização for lá na empresa, vai onde é que está o cronograma, o diário desse aprendiz. Está aqui, ó, hoje ele está aqui, porque é previsto aqui, na quinta-feira ou segunda-feira, ele está no Instituto de Bagé. Aí, se o fiscal vier aqui, nesse dia, vai encontrar o aprendiz aqui naquele horário. Então, é muito bem trabalhado isso e muito exigido, né? Todas as entidades temos que fazer isso. Então, dá bastante trabalho no planejamento, mas depois é só o jovem ir, porque sabe que naquele dia a aprendizagem teórica e nos outros dias ele está com o seu monitor na empresa fazendo aprendizagem prática. Que bacana. 2 questões para a gente falar do projeto das bicicletas. Só antes eu queria entender, o aprendiz, ele recebe para fazer isso? A família precisa pagar para ele vir fazer o curso na empresa? Absolutamente não é cobrado nada da família. Então, assim, o aprendiz tem todos os direitos do trabalhador. Só que as horas são proporcionais. Ele não trabalha todo o número de horas que um trabalhador trabalha, né? Então, ele tem o privilégio. Por quê? Porque leva em conta deslocamento para a escola,
e para a empresa, leva em conta o momento que ele está conosco, e tudo isso faz com que a carga tenha que ser um pouco reduzida para ele poder levar isso na sua formação com mais harmonia, digamos assim, da aprendizagem. Então, o aprendiz ele recebe um salário ou uma bolsa durante esse processo. Salário mesmo. Uma carteira assinada e todos os direitos trabalhistas que são de qualquer trabalhador brasileiro. Que bacana. O programa Aprendiz é fantástico, né? Isso é maravilhoso. É um patrimônio que o Brasil tem que temos que preservar. Com certeza. Certo? Eu ouvi uma vez em uma palestra do Max Geringer, ele falando, né, dessa questão assim do quanto antes a pessoa entrar realmente como aprendiz mesmo dentro de uma empresa, para conhecer, para entender como é, né, aquele dia a dia, começar a viver essa experiência, com certeza ela vai ser um profissional melhor no futuro. E eu gostaria agora de um testemunho, um depoimento seu, porque eu escutei uma vez uma pessoa falando e algo mais teórico. Talvez ele, né, já tenha vivido na prática. Mas o senhor que já viveu isso muitas vezes, qual a diferença, né, que faz na vida desse jovem ingressar dentro de uma organização, começar a conhecê-la já desde adolescente, depois na vida, nos relacionamentos, na questão profissional mesmo dele? Quanto isso impacta? Bom, começa assim, nós temos aulas de segurança do trabalho e de relacionamentos pessoais, né? Isso num período de cerca de 80 horas antes que ele vá para a empresa, embora ele já esteja contratado na empresa. Então isso vai esclarecer muito sobre o comportamento que a pessoa deve ter no interrelacionamento com os colegas, né? Com as pessoas mais adultas e tal, que ele vai encontrar pelo caminho. Então isso vem a ser um facilitador que a pessoa vai para lá com harmonia, já sabendo o que a empresa produz, que tipo de situações prováveis que ele vai encontrar de ter que se relacionar. Imagine, a gente com essa facilidade toda de estar esclarecido, né? E entra com harmonia. Então, e já no primeiro mês, leva para a família, né, o salário que pode chegar a 30% da renda familiar. Uau. A contribuição que cada jovem leva, né, e ele podendo comprar as suas coisinhas das suas necessidades, os seus sonhos de consumo, já ter uma autonomia. Então, isso é maravilhoso. E aí, é claro, todo o respeito que a gente apregoa, né, com esse empregador, com esse também empreendedor que empreendeu, que criou a empresa e busca parceiros, porque o jovem que vai trabalhar a vida não é um funcionário só comandado, ele vai colaborar com a empresa e se realizar, né? E com cada contribuição que ele faz deve soar como uma realização e um gesto de agradecimento pela oportunidade. Uau! Né? É transformador mesmo. Transformador. Né? É uma experiência transformadora. Maravilha! Depois no final eu quero que o senhor deixe os contatos, como a pessoa encontra aqui, aquela empresa que quer ajudar o Instituto Tibagi, Sim. aquela família, aquele adolescente, jovem que quer vir aqui conhecer, fazer um curso. Mas agora, o senhor comentou comigo rapidinho de um projeto sobre bicicletas. Vamos falar um pouquinho dele aqui? Então eu tenho uma paixão por bicicleta desde quando eu tinha 2 aninhos, que meus tios me colocaram sobre uma bicicleta. Infelizmente eu não sei a marca, né, porque na época eram raras as bicicletas. Para você ter uma ideia, eu tenho uma fotografia em que meus tios estão de gravata, né, um ao lado do outro, de terno e gravata, me segurando sobre uma bicicleta. Então é uma paixão que eu costumo dizer que vem desde 1949. E é claro que, de certa forma, a gente vai contagiando alguém. E nós criamos, então, inicialmente éramos 2, que saímos a pedalar falando das coisas do Instituto, né? E no início, durante 2 anos, a gente falava em rádio, toda vez que tivemos oportunidade de divulgar a questão da captação da parte do imposto de renda, que pode ser usado em projetos sociais.
né? Então a gente chamou esse programa em que a gente saía de ciclismo social do Instituto Tibagi. Né? Que legal. Que o símbolo é um coraçãozinho feito com corrente de bicicleta. Bom, então fizemos algumas pedaladas, eu e o Rafael Valejos, que é o nosso tesoureiro hoje, e pedaladas de relativa longa distância, assim, né? Em estrada para outra cidade, né? Então a primeira fomos até Pato Branco, porque lá nós temos uma empresa que é a ViaSoft, sim, que fornece aqui o ERP todo por controle do Instituto, controle acadêmico e tudo. E essa empresa fazia 25 anos e o Instituto 20. Agora ela vai fazer 30 e o Instituto 25, né, esse ano. Então, em 2015 foi essa primeira experiência nossa, de muito aprendizado, de comportamento na estrada, porque a estrada não foi feita para ciclista. Não. É para caminhão e automóvel. Vocês foram de Curitiba a Pato Branco? Curitiba a Pato Branco. São quase 500 quilômetros. E nós ensaiamos bastante, né? Por isso o sucesso, né? Que a gente foi fazendo treinamentos, tal, para aprender a se comportar bem, né? Mas foi de muito sucesso, teve episódios bem pitorescos e tudo, mas assim, conseguimos realizar. Então, em 2016 a gente já decidiu fazer um projeto que chamou Entre Serras. E nesses projetos sempre a gente ia apelando, nessa época de março e abril, sobre a questão do imposto de renda, né? Então nós temos na camiseta a mocinha que faz a propaganda e diz, né? Cada doação um aprendiz aprendendo uma profissão, né? Essa doação de imposto de renda é só para empresas ou para pessoa física? Nessa época é só pessoa física. Agora é só pessoa física. E durante o ano todo, até o último dia fiscal do ano, então é para a empresa também, né? Mas nesse momento são as pessoas físicas que declaram em formulário completo. Então também tivemos sucesso nessa segunda empreitada, chamamos Entre Serras, ou seja, Rafael e Edio saíram de Curitiba, né? Sempre aqui da 7 de setembro, da Praça Baden-Powell, e nos direcionamos para Morretes, Guaratuba, e depois pegamos a BR-101 e fomos até Lauro Miller. Nossa! Né? Em 4 dias. E subimos a Serra do Rio do Rastro. Então esse foi um feito assim que foi legal. E na volta a gente sempre faz o encerramento do projeto. Aí fizemos lá no meu prédio, né? E convidamos amigos e aí começaram a aparecer outros interessados. E aí fizemos um grupo de 5, 6, 7 pessoas para as outras pedaladas. Então em 2017 nós decidimos fazer um crowdfunding para arrecadar para essas ferramentas, para comprar as ferramentas e eventualmente comprar as bicicletas também. Não sei se depois o Gustavo poderia dar uma passadinha mostrar as bicicletas, talvez, né? Isso. Mas então foi assim. Aí a gente tivemos apoio da imprensa, que ajudou a divulgar, e aí nas redes sociais, e arrecadamos dinheiro para comprar as primeiras ferramentas. Compramos uma farta quantidade, foi bacana, né? E já naquele ano fizemos o primeiro curso, onde a gente formou alguns instrutores. Então o curso hoje ele forma mecânicos para trabalhar com manutenção de bicicletas. Com a manutenção da bicicleta, né? Que legal, isso é o uso por bicicletas está voltando muito, né? Até pela questão ambiental, saúde, fugir do trânsito, muita gente, o uso da bicicleta está voltando a crescer, né? Isso. Então pode ser uma outra solução para a pessoa empreender, trabalhar com a manutenção e mecânica de bicicletas. Mas é maravilhoso, Gabriel, porque você descobre em jovens como o Gustavo, né? De idade bem pequena, quando eles têm acesso, talentos maravilhosos para lidar com a coisa, né? Sim. Então, se vem um pai e um filho, o filho vai ficar sob a responsabilidade do pai, mas ele vai ver como que trata do assunto, né? Mesmo que ele não tenha a força necessária para manusear a ferramenta, ele já tem a noção daquele conhecimento, pega os conceitos, né? E esse é um curso de aprendiz ou não? Esse é um curso que
Pode vir o adulto, pode vir além dos 24 anos. Pode vir trazer um filho pessoa menor. Com deficiência, quem tiver vontade. Nós vamos adequar, né? Então, o que acontece? Nós queremos tornar viável para todas as pessoas que pretendem usar a bicicleta e que gostariam de fazer elas mesmas o reparo, a regulagem. O próprio ciclista que gosta de sair, dar longas pedaladas, que nem o senhor, é bom ter esse tipo de conhecimento, né? Para fazer uma manutenção. Eu aprendi, estou aprendendo muito ainda, porque a cada dia você topa com um mecanismo que pode estar um pouco diferente. Sim. Então o aprendizado é permanente, né? Bacana. Isso que é bacana também. Aí, claro, tem canal no YouTube que faz essa apresentação com muita propriedade, com ferramentas certas, com a edição do vídeo, que te passa firmeza, né, competência. Então, minha bicicleta, quando eu decidi fazer tudo, né, eu vou no YouTube, estudo bem, depois eu vou lá com as ferramentas certinhas, repito e tal. Se eu não tenho a ferramenta, que agora o Instituto tem quase todas, mas se faltar uma ferramenta, eu posso ir numa bicicletaria, num amigo e tal, pedir para complementar, ou então vou lá e compro já e dou aqui para o Instituto, porque já faz parte do plantel, né? Na próxima vez nós temos, né? Quando era criança, adolescente, até o acidente, eu gostava muito de andar de bicicleta, andava muito lá em Porto União, União da Vitória, e já também tinha esse lado, gostava de mexer e desmontava e tirava a peça, então é bem gostoso, né? Você saber fazer esse tipo de trabalho é muito gratificante também. E passa conceitos e noções que depois você pode aplicar em qualquer situação da vida. Sim. Né? Porque hoje você pega um estudante de engenharia mecânica, por exemplo, e pergunta a ele qual é o trabalho de uma contraporca. Né? Talvez ele não saiba e aqui... o que é uma coroa, o que é um pinhão. Né? Talvez ele estude nos livros lá, né? Mas a bicicleta tem tudo isso. Sim, porque é uma engrenagem. Né? E que é palpável. A pessoa pode trabalhar noções de folgas, por exemplo, né? Quando você vai na corrente com uma ferramenta de desmontar a corrente. Né? E você põe o pininho, a corrente no pino central, no eixo central, e vai tirando, você viu que aquilo ali tem uma folga, uma peça interfere na outra, né? Então não há um excesso de folga e nenhuma falta, porque se houver excesso a coisa cai. Então ela tem que entrar interferindo uma na outra, como a tampinha da caneta, né? Você tira a tampinha, põe atrás da caneta e ela fica. Por quê? Porque ela expande um pouquinho, a caneta encolhe um pouquinho. Isso é interferência. Então a compreensão disso, a noção de por que eu coloco um rolamento com esferas, por que eu preciso lubrificar, como que avalia uma lubrificação, né? Então são conceitos que você passa e depois pode aplicar até em casa, numa torneira que você vai lá, vê que ela também tem que ter a folga, mas não pode ser exagerada. Então você adapta para várias situações da vida. Então os conceitos adquiridos num curso desse, e é barato, um curso desse de 8 horas, R$110, né? Você pode dar de presente para um sobrinho, para um filho, para um amigo. Claro. Que a pessoa vai se divertir e ter, né, resolver. Depois ainda vai arrumar a tua bicicleta. E dos vizinhos, quem sabe, passe a ganhar dinheiro com isso. E a questão, né, da contribuição do imposto de renda que o senhor mencionou é para ajudar na compra de equipamentos, máquinas. Então, como é que funciona o imposto de renda? Nós fazemos um projeto voluntário do Instituto, a equipe do Instituto faz esse projeto, registra no Conselho da Criança e do Adolescente. Esse conselho avalia esse projeto, considera ele de impacto. Então, para os próximos anos, a gente promete formar 1.196 jovens. Quantos anos? E para os próximos 2 anos. 2 anos. Né? Como que nós vamos fazer isso? Então nós planejamos o seguinte, a oficina que você está vivenciando aqui, ela será triplicada.
E eu posso ter ela, vamos dizer, no Boa Vista, se assim a faz, porque a parceria é com a Fundação de Ação Social. Ela diz, olha, temos uma lista de pretendentes ao curso lá no Boa Vista. Então essa oficina vai lá para o Boa Vista. Mas tem pretendentes aqui para o centro. Então essa oficina, a outra fica aqui no centro. Ah, tem uma no Pinheirinho. Então desloca a outra oficina para lá. E ela pode rodar manhã, tarde e noite, de acordo com a demanda. Terminou nesses locais, que baixou o interesse ali, porque não tem mais, aí Cajuru pede, nós vamos transferir lá para o Cajuru, a oficina. E os instrutores vão lá. Tá? Muito bom. E a pessoa que quer fazer essa doação, seja ela pessoa física, ou através de uma empresa que ela tenha, ou de algum conhecido, ela procura aqui o Instituto, como que ela faz? Isso, então nós daremos toda a orientação, mas querendo ir no site do Criança Quer Futuro, né? Lá você vai selecionar entidade e na lista de entidades Instituto Tibagi, no Instituto Tibagi Projetos, aí a pessoa vai lá e seleciona o projeto da bicicleta e vai, na hora da declaração do seu imposto de renda, ela sabe que tem confiança de fazer isso, né? Então, a empresa e o cidadão, durante o ano, pode doar por essa via. No momento da declaração, agora, em março e abril, não precisa ir no site do Criança Quer Futuro. Ele, na própria declaração, vai encontrar um campo, né? Isso depois de declarar todos os rendimentos e as despesas, ela vai, fecha a declaração e abre em resumo da declaração. Abriu em resumo da declaração, aparece doação direta ao ECA e agora ao Conselho do Idoso também, porque nós já temos chance. O Edio e sua classe do 1947 também tem chance, se eu dependesse de um programa social, né, desses que mantidos pelo poder público, como há tantos idosos que dependem, então também pode ser. Mas nós vamos focar então na questão do Instituto. Aí o que vai fazer? A pessoa entra nesse resumo da declaração e doação direta ao ECA, que é o nosso caso, Estatuto da Criança e Adolescente, e pede um CNPJ. Daí o CNPJ é do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, ele não tem que teclar tudo isso, só diz lá Curitiba. Quando ele teclar Curitiba, já entra na tela, na página ali, na tela, o CNPJ do Fundo Municipal. Porque o dinheiro nunca vem direto para a instituição. Ele vai para o Fundo Municipal e aí, lá em maio, nós já podemos pedir. Faz o repasse. Importante é que esse doador informe o contato @Instituto Tibagi, certo? No e-mail, que ele fez essa doação. Porque ali ele vai gerar um DARF. E recolhe o DARF. Né? Prova que a pessoa, o doador, o Gabriel, o Ed, enfim, a pessoa física agora, doou. E ele diz assim, olha, eu doei lá para o projeto do Instituto Tibagi. E nos informa isso. Porque com essas informações, nós vamos ao Conselho da Criança e do Adolescente, no fundo, né? E requeremos o dinheiro para o dinheiro cair na conta bancária, que será o objeto de execução financeira desse processo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir um favor para o senhor. Colocar por escrito, daí eu coloco aqui, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, todas essas informações. E se a pessoa não se sentir segura de fazer sozinha, ela pode ligar aqui, conversar? Temos contadores, amigos que orientam também. Né? Qual que é o telefone aqui do Instituto? 3024-9848. Então vou repetir. 3024-9848 e o site é institutotibagi.org.br. Então a pessoa que tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais aqui do Instituto, quiser fazer essa doação para contribuir com esses projetos fantásticos, principalmente com esse projeto da bicicleta, entra no site do Instituto Tibagi, procura aqui o seu Ed, o pessoal do Instituto, que com certeza vão te atender, te receber super bem, para que você possa ajudar uma criança, uma família. Como agradecimento agora, seu Ed, pedir para o meu camera boy
trazer aqui um presente para o senhor, agradecendo. É um livro que eu escrevi, então quero deixar aqui para o senhor. Novo olhar, que bacana, rapaz. Então, que capa inspiradora. O senhor que é um apaixonado por educação, já tem uma história de vida fantástica nessa área. Espero que o senhor goste, aprecie a leitura e muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, né, que é o Instituto Tibagi hoje. E tendo novidades, vamos conversar mais. Isso, eu agradeço muito a oportunidade de poder te contar, né? E pelo livro, com certeza vou, né? Agora vou saborear, né, a leitura. Beleza. E assim, eu gostaria só de informar, né, que a gente tem alguns métodos de ensino que são avançados para a questão da bicicleta, por exemplo. Isso está se repetindo no curso de eletromecânica também. Então, no caso da bicicleta, quando a pessoa revela o desejo, a gente já encaminha a ficha da bicicleta para ele com a recomendação de olhar canais no YouTube que instruem sobre aqueles assuntos que ele vai estudar aqui. E na prática aqui, ela vai encontrar, por exemplo, assim, ó, estudo do cubo. O cubo é a parte que tem o eixo da bicicleta, esse mecanismo de rodar, né? Então, nós trabalhamos com modelos e as bicicletas, que depois provavelmente o Gustavo vai mostrar, elas estão prontinhas para receber a regulagem de freio, de marcha, essas coisas. A gente preserva a bicicleta na sua melhor condição para a pessoa ter a melhor experiência. Legal. Né? E o quanto possível a gente trabalha em modelos para desmontagem de roda e tal, e não interferir na bicicleta principal. Né? Mas ficamos muito agradecidos mesmo com a sua visita, tá? Obrigado, senhor Edil. E o livro, com certeza, eu vou fazer uma gostosa leitura a partir de hoje. Beleza. Valeu, obrigado a você que nos acompanhou. Acesse lá institutotibagi.org.br, conheça os projetos. Um grande abraço e até o próximo Papo de Responsa.